Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 28. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 28. Lucas, capítulo 9, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Cerca de 8 dias depois das proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e a roupa dele ficou de um branco brilhante. Eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Deus e os 2 homens que estavam com eles. Pode se assentar, por favor. Minha gratidão primeiramente a Deus pela oportunidade de estar pregando a sua palavra. Minha gratidão à minha esposa que me acompanha de novo, como sempre, minha fiel companheira. Graças a Deus pela vida dela. Minha gratidão ao meu pastor, ao pastor Ciro. Muito obrigado pela oportunidade, pela confiança de estar aqui novamente. Fomos muito bem acolhidos ao chegar, então nos sentimos muito felizes sempre que estamos aqui. A sua esposa também, que Deus abençoe a vida dos senhores. Minha gratidão a Adão, Rose e Rafael Paiva. Que Deus abençoe a vida de vocês, vocês já são a nossa família também. Muito obrigado por esse convite. Ao grupo que louvou, muito obrigado pelo carinho, que Deus abençoe. As pessoas dizem que o louvor prepara o caminho para a palavra. Eu não estou no nível de vocês, mas prometo entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, foi dado um tema para esse culto, culto do renovo. O que é o renovo, Mateus? Nada mais que um avivamento. Ser avivado ou ser reavivado, ser renovado por Deus, pelo Espírito Santo. Nessa noite eu quero falar exatamente sobre isso, acompanhando juntamente com a ministração do grupo, que sem combinar nada acabamos sincronizados com as mensagens e com o louvor. Nós vamos falar hoje sobre a oração. E o tema da minha mensagem é com ou sem oração? Essa é uma pergunta que você deverá responder ao final dessa mensagem. Não é para mim que você vai responder. Não é para a pessoa que está do seu lado que você vai responder. Não é para o seu pastor que você vai responder. Você vai responder para você mesmo esta pergunta. Com ou sem oração? Nós lemos a famosa passagem da transfiguração de Jesus. Os evangelhos de Mateus e de Marcos também relatam esta passagem, essa transfiguração. Mas eu escolhi Lucas porque Lucas é conhecido como o evangelista da oração. Barclay diz que o evangelho de Lucas é o evangelho da oração. Por isso eu preferi e escolhi o texto segundo escreveu Lucas. Precisamos de um avivamento, precisamos de um renovo em meio a essa nossa geração, em meio aos tempos que estamos vivendo. Precisamos desse renovo do Espírito Santo. Mas para que haja esse renovo, para que haja este avivamento, precisamos praticar alguns princípios que devem ser botados em práticas para que esse renovo chegue até os nossos dias. Quando estudamos a história da igreja, dos pais da igreja, dos pais do avivamento, nossos pais na fé, veremos que tudo começou por causa da oração e por causa da pregação. Tudo isso nasceu
por causa principalmente da oração. Perceba comigo que Elias, antes dele pedir fogo a Deus, ele reconstrói um altar que estava quebrado. Ele reconstrói um altar que estava quebrado. Ele poderia muito bem usar o altar que era de Baal. Muito mais fácil, estava pronto, não precisava reconstruir, não precisava de esforço nenhum. Mas ele não decide usar aquilo que é de Baal para usar para Deus. Ele decide reconstruir aquilo que já era de Deus. O altar que era para ser adoração de Deus. Então, primeiramente, ele reconstrói este altar. E depois de reconstruir esse altar, ele vai orar para Deus. E a sua oração é: Deus, manda fogo neste lugar, para que as pessoas vejam que tu és o Senhor. E assim Deus fez, mandou fogo depois da oração de Elias. Se nós queremos o renovo, se nós clamamos por um avivamento na nossa geração, precisamos começar pela oração. A oração é o acesso que Deus deu a nós. É o acesso que Jesus Cristo deu a nós, ao nosso Deus Pai. Infelizmente, muitas pessoas têm desprezado esse acesso, têm jogado fora esse acesso que Deus deu a nós, que Jesus Cristo deu a nós. Então, nessa noite, como já disse, eu quero falar sobre a oração, que para mim é o principal e mais importante princípio a ser praticado para um renovo, para um avivamento. Por que, Mateus, a oração é a mais principal? Porque a oração é a mais importante. Porque eu posso até pregar, mas se eu não oro, a minha pregação é morta. Eu posso até cantar lindo, mas se eu não oro, o meu louvor é morto. Tudo isso eu posso fazer. Muitas coisas eu posso fazer com meus próprios braços, com as minhas próprias forças, mas sem a oração eu não tenho unção nenhuma para fazer isso. Se eu não pratico a oração, eu não tenho autoridade de Deus para fazer isso diante das pessoas. Depois veremos mais sobre isso. Jesus aqui está prestes para ir para Jerusalém, completar o seu ciclo, que era onde ele ia ser julgado, castigado, crucificado. Aí então Jesus escolhe 3 pessoas: Pedro, João e Tiago. Jesus escolhe pessoas específicas para estar com ele nesse momento. Gênesis capítulo 22, Abraão e Isaac estão subindo um monte. Abraão diz para seus servos: fiquem aqui, que eu vou com o menino para sacrificar. Abraão não leva os servos para o monte, porque os servos não entenderiam o que Abraão iria de fazer no alto daquele monte. Eles não entenderiam o sacrifício que Abraão iria de fazer. Gênesis 45, José está diante dos seus irmãos e diante dos egípcios. E quando ele decide chorar, ele grita: egípcios, saiam todos. Aí fica só José e seus irmãos. E ficar só José e os seus irmãos, ele começa a chorar diante dos seus irmãos. Jesus também repete isso. Quando ele vai para o Getsemane, ele escolhe de novo essas 3 pessoas para estar com ele nesse momento de dificuldade. Ele escolhe pessoas específicas para estar com ele. Cuidado com quem você tem escolhido para estar ao seu lado nesses momentos. Não leve para a intimidade quem não vai entender o que você vai fazer. Não leve para a intimidade quem não vai entender o seu choro. Não chore na frente de quem não vai entender o seu choro. José não chora diante de egípcios. Abraão não sacrifica diante de quem não vai entender. Às vezes as pessoas não vão entender o seu sacrifício. É só algumas que vão entender. Então cuidado ao selecionar essas pessoas. Jesus faz exclusão de pessoas. Jesus faz a acepção de pessoas? Não. Jesus não faz acepção de pessoas de ninguém. Mas ele sabe escolher pessoas para estar mais próxima em momentos mais difíceis dele aqui na terra, como homem, como eu e você.
Então, minha primeira lição para você essa noite é: cuidado com quem você coloca do seu lado. Cuidado com quem você leva para a sua intimidade. Cuidado com quem você se aproxima, com quem você abre o seu coração. Não são todos dignos de ver o seu choro. Não são todos dignos de entender o seu sacrifício. E não são todos dignos de estar perto de você quando você for glorificado, quando você for exaltado por Deus. Lucas é o único evangelho dos demais que registra que o propósito de Jesus ao subir aquele monte foi orar. Jesus tinha uma vida de oração. Quando você lê a Bíblia, lê os evangelhos, você vai perceber que Jesus estava constantemente em oração. Jesus orava a todo momento. E agora Jesus também precisava orar. Jesus estava próximo de ir para a cruz. Estava próximo do processo da cruz. Aí então ele vai orar. Só que através da oração, através da prática da oração de Jesus, ele consegue vencer a crucificação. Ele consegue vencer a humilhação. E por ele ter orado, logo em seguida, ele vai ser exaltado pelo Deus do céu, o nosso Pai. É por causa da oração. Não se esqueça que estamos falando de um Jesus que era 100% homem, mas também era 100% Deus. Então Jesus consegue vencer tudo isso, porque ele estava em constante prática de oração. Ele consegue vencer a humilhação. Ele consegue vencer a sua morte por causa da sua vida de oração. Jesus não nos deixou muitos ensinamentos de como pregar. Jesus não deixou muitos ensinamentos de como nós devemos cantar ou louvar, como devemos tocar. Jesus não deixou muitos ensinamentos sobre isso, mas ele ensinou muito sobre a oração. Ele deixou muitos ensinamentos sobre a oração. E essas lições devem ser colocadas em práticas em nossas vidas. Jesus não nos ensina como pregar bem. Jesus não nos ensina como cantar bem. Jesus não nos ensina a como trabalhar bem. Mas ele nos ensina como orar bem sim. Revelando a importância da oração. Por quê? Porque é mais importante saber orar do que saber pregar, Mateus? Porque é mais importante eu saber cantar do que saber orar do que saber cantar, Mateus? Você deve saber pregar, sim. Você deve saber cantar, sim. Mas principalmente você deve saber orar. Saber falar com Deus é mais importante do que saber falar com os homens. Se você não fala com Deus no secreto, você não está apto para falar sobre Deus em público. É sério isso. A nossa geração está achando que o púlpito é brincadeira. Não leva uma vida de santidade, mas quer subir para cá para mostrar que tem santidade. Que jeito? Nós vamos perceber logo que a santidade de Jesus é revelada através da oração. E não através do que ele fazia, não através das suas curas, através dos seus milagres. A santidade dele é revelada através da oração dele. Terceiro lugar, mais adiante nós lemos no versículo 35, e dela veio uma voz que dizia: este é meu filho, o meu eleito, escute o que ele diz. Uma nuvem cobre aquele lugar, e daquela nuvem vem uma voz, e esta é a voz de Deus. Perceba que Deus fala com quem ora. Lucas capítulo 3, Jesus é batizado, estando ele orando, desce uma pomba do céu e diz: esse é meu filho amado.
após Jesus orar. E aqui de novo, Jesus estava orando, foi transfigurado, veio uma nuvem e Deus fala com ele: esse é meu filho amado, o meu eleito. Escute o que ele diz. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, ore. Se você quer ver Deus falar com você, ore. A nossa geração canta: eu quero conhecer Jesus. A nossa geração canta: fala comigo, Deus, chama meu nome. Mas não é capaz de dobrar o joelho para orar de madrugada. Chega na igreja, não fica 5 minutos de joelho orando. Como é que Deus vai falar com você? Como é que você quer ouvir a voz de Deus? Misericórdia de nós, Senhor. Somos falhos, mas a oração nos aproxima do nosso Pai. A oração nos aproxima de Deus. Porque quando eu oro, eu me torno semelhante a Cristo que está orando por mim lá no céu. A gente faz a mesma função que Jesus está fazendo por nós. Jesus está intercedendo junto ao Pai por nós. E quando nós oramos a Ele, estamos fazendo o que Ele faz. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, ore. Jonas capítulo 2. Jonas, após ser engolido por um grande peixe, ele fica numa situação desconfortável. Ele chega a pensar que aquilo lá era sua morte, que ele realmente tinha morrido, mas ele não tinha morrido. Porque o capítulo 2 de Jonas deve ser interpretado poeticamente e não literalmente. Então, todas as falas dele no capítulo 2 devem ser lidas como um salmo. Porque era assim que os antigos, os profetas, expressavam os seus sentimentos, através de salmos. Então ele acha que ele morreu. E quando ele pensa que ele está morrendo, que ele morreu, ele ora. Se você ler o capítulo 1 de Jonas, ele está fugindo. E no meio da tempestade no navio, os seus companheiros falam: ore a seu Deus para que ele pare a tempestade. E Jonas não ora. Aí quando ele está numa situação ruim, ele lembra de orar. Então não se assuste. Se Deus te colocar em situações desconfortáveis, é porque Ele quer que você volte a ter intimidade com Ele. É porque Ele está te chamando para orar. É porque Ele não desistiu de você e quer você próximo dEle de novo através da oração. Infelizmente é assim. Infelizmente às vezes nós temos que ser apertados por Deus para lembrar que Ele existe. Porque gostamos de fazer campanhas, 7 dias orando às 3 da manhã para que Deus abra uma porta de emprego. 7 semanas orando às 3 horas da manhã para Deus dar um carro. Aí depois que Deus dá o carro, depois que Deus abre a porta de emprego, não levanta mais nenhuma vez para orar, para agradecer pelo que Deus deu. Infelizmente a nossa geração está assim. Eu falo nossa porque faz parte da minha geração. Eu faço parte dessa geração. Mas assim como eu e você, nós temos que fazer a diferença e ensinar como é que deve fazer. Se você ora para pedir, lembre-se de orar para agradecer. O que eu mais vejo é pessoas se convidando: vamos fazer um jejum de tantos dias, de tantas vezes, para que Deus faça isso por nós. E quanto jejum você fez para agradecer o que Ele já fez por você? Mas que a oração possa mudar esse nosso sentimento. A oração nos faz voltar à realidade. A oração nos faz lembrarmos que temos um Deus a todo momento e a todo instante. Jesus se transfigurou. E a natureza de Jesus só foi revelada porque Ele estava orando. A Bíblia diz: enquanto Ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou.
Transfigurar é mostrar o que é por dentro. Jesus tinha luz, por isso que mostrou luz, ficou branca como a neve, ficou um lindo branco, um brilhante branco. É isso que tinha dentro de Jesus. Jesus mostrou o que verdadeiramente ele era por dentro, a sua glória, a sua divindade, a sua perfeição. Falar de oração é fácil. Fazer campanhas de oração é fácil, como eu já disse. Mas às vezes fugimos da oração. Porque a oração produz mudanças. E infelizmente muitos de nós não queremos mudar. A oração produz mudança, sim. Jesus é prova disso. Estando ele orando, foi transfigurado, mudou-se, transformou-se. Porque ele estava orando. A oração confronta o que tem dentro de nós. A oração mostra o que tem dentro de nós. Quando Jesus orou, foi mostrado a glória, a Shekinah, a presença magnífica de Deus na vida de Jesus, a sua glória, a glória de Jesus. E se nós começarmos a orar aqui agora, o que vai mostrar que tem dentro de mim e de você? O que se vai revelar que tem dentro de nós? Você está preparado para isso? Está preparado para o que a oração vai revelar o que tem dentro de você? Segundo lugar, a oração produz mudança. A oração produz mudança numa vida de quem a pratica. Por isso que muitos fogem dela, porque não querem mudar. Eu nasci assim, você é sempre assim. Deus me fez assim, eu vou ser assim. Eu quero ser assim, eu vou ser assim. Comece a orar para ver se Deus não vai te mudar, não. Tenha uma vida de oração para ver se Deus não vai tocar nesse seu coraçãozinho, não vai fazer você mudar. A oração produz mudança. E a oração não produz mudança só em você, não. A oração produz mudança no seu trabalho, na sua vida, na sua família, na sua casa, em todos que estão ao seu redor, produz mudança. A sua oração produz mudança. Você quer ver o Brasil mudar? Você quer ver a sua nação mudar? Você quer ver a sua igreja mudar? Comece orando por ela. Não se muda nada batendo de frente. Não se muda nada criticando. Se um dia você vê alguém mudar por causa de críticas, me avise. Mas agora eu já vi muita gente mudando por causa da oração. Olha quem era Pedro nos evangelhos. E olha quem se tornou Pedro em Atos. Olha quem era Paulo. E olha quem se tornou Paulo depois. Olha quem era eu e você. E olha quem nos tornamos hoje, que tem o Jesus orando por nós, junto ao Pai. Aleluia! Você está conseguindo entender a importância da oração? Eu sei que é um tema difícil e complicado. Eu sei que também é um tema que não precisava ser falado nem ser pregado, né, pastor? A oração tem que ser um hábito normal de todo crente. E não só aquelas orações matinais de almoço, antes da refeição, antes de dormir. Isso pelo menos isso você deve praticar. Eu estou falando de tirar um tempo de oração com Deus. Um tempo sozinho, renunciar a alguma coisa e tirar esse tempo de oração. Se você acha que ora muito, você precisa orar muito mais. Agora, quando você levanta da sua oração, querendo continuar orando, é porque você alcançou a verdadeira oração, sim. Se você não sente saudade de conversar com Deus, infelizmente você está longe dele. Deus não se afasta de você, é você que se afasta de Deus. Deus não esquece de você, é nós que às vezes esquecemos de Deus. Aqui também vemos 3 gerações, pastor. Vemos Elias, vemos Moisés
e os apóstolos também estavam representando uma geração. A primeira geração, a geração de Moisés, a geração da lei, a geração que viveu muitos milagres e maravilhas de Deus inexplicáveis. A segunda geração, a geração de Elias, a geração dos profetas que mais ouviram a voz de Deus, que mais escutaram Deus falar. E a terceira geração, que seria a geração dos apóstolos que estavam ali representada, que é a geração que mais orou. E a geração que mais orou foi a que mais fez diferença. Não estou desvalorizando Moisés, não estou desvalorizando Elias, porque milagres não levam ninguém a acreditar em Jesus. Milagres não levam ninguém a crer que Jesus é o único suficiente Salvador. Porque a geração de Moisés, a geração de Elias foi as que mais viveram milagres de Deus. Mas também foi a geração mais incrédula que existiu. Sou a favor dos milagres. Eu oro a favor dos milagres. Quero ver milagres todo dia. Mas não é isso que leva as pessoas a crer em Cristo. Perceba que aquele homem no tanque, Jesus vai falar com ele, e o que ele diz é que ele não consegue chegar até o tanque. Ele estava cego pelo tanque, pelo milagre. Esqueceu que quem podia curar, libertar e salvar, ele estava na frente dele. Porque ele só queria um milagre. Estava cego pelo milagre. Então o milagre não faz as pessoas se converterem a Cristo. Mas é a oração e a pregação, sim. Essas fazem as pessoas a crer no nosso Cristo. Eu já estou encerrando. Os discípulos dormem, ou quase dormem. Os discípulos estão cansados. E ao dormirem, eles perdem grande parte daquele processo de Jesus. Daquele grande momento que Jesus estava vivendo, a sua transfiguração. E depois, quando ele acorda, Pedro ele quer prolongar aquele momento. Em primeiro lugar, porque Pedro sabia que depois dali Jesus iria para a cruz, iria sofrer. E Pedro não queria isso. Infelizmente, Pedro, por falta de oração, não tinha entendido o propósito ainda da cruz. Em segundo lugar, Pedro perdeu tempo, e perdeu tempo dormindo, e ele queria recuperar esse tempo, por isso ele queria ficar ali. Infelizmente, às vezes perdemos tempo dormindo, e não é dormindo fisicamente não, é dormindo espiritualmente. Às vezes, com os olhos cansados espiritualmente, perdemos grandes momentos ou maravilhas de Jesus para a nossa vida. Por isso que eu quero e oro e peço para que haja renovo, para que haja um avivamento, para que possamos acordar e não perder nenhum momento, nenhum prazer em Cristo Jesus. Na vida perdemos muito porque nossas mentes estão dormindo. Perceba que no Getsêmani, Jesus leva de novo esses 3 discípulos. E quando Jesus leva esses discípulos, Jesus vai orar. Jesus estava passando por um momento difícil. Ele estava prestes a ir para a cruz. Estava em constante agonia, como ele mesmo relatou. Estava num sofrimento abalável. Estava com seus sentimentos tristes. E Jesus decide orar e escolhe 3 pessoas para ir com ele. E enquanto Jesus estava orando, essas 3 pessoas dormem enquanto Jesus está orando. O momento em que Cristo mais precisava deles. O momento mais difícil da vida de Jesus na terra. As 3 pessoas que ele escolheu estavam dormindo. Mas
apesar das pessoas na volta de Cristo estar dormindo, ele não deixou de orar. Não é porque alguém do meu lado não ora que eu também não vou orar. Não é porque ninguém na minha casa ora que só eu sou crente que eu também não vou orar. Não é porque ninguém no meu trabalho não ora que eu também não vou orar. Não é assim que funciona. Mesmo que os amigos de Jesus estivessem dormindo, ele continuou a orar 3 vezes. Momento de sofrimento, momento que ele precisava de alguém orando, ele teve que orar sozinho. Mas, apesar de orar sozinho, ele teve a sua oração respondida pelo Pai, porque ele foi fiel na sua oração. Aqui temos 2 tipos de pessoa. Como eu disse, as primeiras são as que devem orar, apesar de quem não ora à sua volta. Porque se você ora e as pessoas que não estão à sua volta não oram, se você ora, você vai influenciá-las a orar. E se elas não orar, elas vão sair perto de você. E se elas saírem perto de você, não era boa companhia, não. Então ore para ter pessoas certas ao seu lado. Jesus, para escolher os discípulos, orou, apesar de vir Judas no pacote, mas mesmo assim, ele orou. Então ore para influenciar outras pessoas também a orar. A unção que eu adquiro orando não é só para mim, ela deve ser passada. O Espírito Santo não é só para você, não. O Espírito Santo é para todos. O avivamento não é para a sua vida. O renovo é para todos nós. Também o segundo tipo de pessoa é as pessoas que dormem, enquanto algumas precisam dela. Cuidado para você não dormir enquanto tem alguém do seu lado precisando de você. Cuidado para você não dormir enquanto sua família está precisando de você. Cuidado para você não dormir enquanto Cristo está te chamando para o seu ministério. Não durma nesses momentos. Sabe o que vai te manter acordado? A oração. A oração te mantém de pé. A oração te mantém acordado. Quando alguém chegar para você, precisar de ajuda, você vai dizer: eu vou orar com você. Vamos orar junto. Eu vou orar por você. Eu vou orar pela minha família. Quando Jesus te chamar, está na sua hora, filho. Precisa usar você. Você tendo uma vida de oração, Deus vai usar poderosamente a sua vida. E a sua oportunidade não vai passar. Infelizmente, a nossa geração tem esquecido da oração. Mas estamos aqui hoje para orar, cantar e clamar para um renovo, por um avivamento na nossa nação, nas nossas igrejas, em nossas casas, em nossas vidas. E a oração que vai começar tudo isso. É através da oração que vai nascer essa flor, essa planta. Esse avivamento só vai descer se nós orarmos. Esse renovo só vai acontecer se nós orarmos. Agora lembre-se que o tema da mensagem é com oração ou sem oração. Lembre-se também que eu falei que você irá responder essa pergunta. E vai ser nesse momento que você vai responder essa pergunta. Com oração, Jesus selecionou quem ele subiu no monte. Quem cultiva relacionamento com quem é de cima, com oração, consegue escolher companhias aqui embaixo. Segundo lugar, com oração, Jesus ouviu a voz de Deus. Em terceiro lugar, com oração, Jesus recebeu forças para continuar a sua caminhada.
Em quarto lugar, Jesus, com oração, Jesus transformou-se, revelou aquilo que era por dentro. Jesus foi transformado com oração. E sem oração? Sem oração os discípulos dormiram. Sem oração eles não conseguiram identificar o verdadeiro propósito da transfiguração de Jesus. Sem oração eles quiseram recuperar um tempo que eles não teriam perdido se eles tivessem orado. Aí agora a escolha é sua. Qual vida você quer ter? A vida com oração ou a vida sem oração? É você que vai decidir isso. É você que vai responder isso. E não é para mim, é para Deus, é para você que você vai responder isso. Se coloque em pé, por favor. Nós vamos orar por um renovo enquanto o grupo canta novamente. Eu não quis ser muito extenso. Fui rápido e objetivo na minha mensagem, naquilo que Deus colocou no meu coração. Porque o meu propósito aqui essa noite não é te cansar de me ouvir pregar, mas essa noite você vai se cansar, entre aspas, de orar, porque agora nós vamos levantar um clamor, para que haja um renovo aqui, para que haja um renovo na sua casa, para que haja um renovo no nosso Brasil, para que haja um renovo no seu trabalho, para que haja renovo em todas as igrejas. Esse é o nosso propósito aqui hoje, é a oração. Lembre-se que Jesus subiu ao monte com o propósito de orar. Hoje nós viemos no culto com o propósito de orar também. Então o que vamos fazer é orar. Querido Deus e amado Pai, estamos aqui, Senhor, orando, Pai, clamando, pedindo, Senhor, pois queremos um renovo, Senhor. Precisamos